indo lá para o Guarujá, para Pérola do Atlântico. Faz um tempão, né? Eu saí do Brasil, quando eu estava como ministro, quando eu comecei lá na campanha do Bolsonaro, eu já não fui mais, né? Eu já não estava com mais tempo para pegar um final de semana e ir pro litoral. Mas eu conheço lá o litoral desde pequenininho. Quando eu era pequeno, bem pequenininho, eu ia para Santos, que é só atravessar. Continua a mesma coisa. Até hoje prometem que vão fazer a ponte, aquela ponte de Rio com Santos nunca sai. Mas muitas vezes tem a balsa, tinha um barquinho que levava, né, como se fosse passageiro. Acho que ainda deve ter. Depois Guarujá eu fui muitas vezes quando eu era moleque, muitas vezes. E quando eu era molequinho, o Guarujá as pessoas não têm dimensão, era mata. Você tinha a praia de Pitangueiras, que tinha algumas construções, tinha um outro prédio, muita casa. E o Guarujá ia até a primeira leva de montanha. Então tinha a praia, tinha a primeira leva de montanha, já tinha as casinhas e estava começando a subir os prédios. Se você atravessasse e fosse para Enseada, você só tinha casa na fileira, na rua da praia. E a rua era de areia ainda, não tinha sido asfaltada. E do outro lado, para Astúrias, aonde o homem mais honesto do Brasil, o Nove Dedos, tem o triplex lá, era a vila de pescador. Você acordava de manhã cedo e ia comprar peixe lá nas Astúrias. Depois a Praia do Tombo, né? E depois tem o Forte, onde o presidente passa de vez em quando as férias lá. Do outro lado, né? Então voltando, então tem a Enseada, aí você seguia para Pernambuco. A praia de Pernambuco era uma coisa assim linda. Não tinha também, só tinha casa assim, tinham poucas casas entre Enseada e Pernambuco, era uma mata fechada, mata total. E depois que vinha, agora me fugiu o nome da praia, que era uma vila de pescador. Esqueci o nome, meu Deus, faz tempo que eu não vou pra lá. Era maravilhoso o Guarujá. Aí teve a explosão imobiliária, demográfica, teve a urbanização meio descontrolada, né? Começaram a aparecer as favelas, não tinha esgoto, começou a ter problema de esgoto na praia. Santos também, né, tinha um problema do esgoto, mas Santos foi uma outra dinâmica. Santos, que eu não me recordo de Santos sem os prédios, né? Já tinha os prédios tortos, né, que é famoso. E Santos é muito bonito porque você tem tanto a praia como você tem o parque na beira da praia, lindo, Santos São Vicente, né? Eu fui algumas vezes para Santos São Vicente, porque ali em São Vicente o avô da Dani, a Dani é minha esposa, a gente namorava e tal, a gente ia para Santos porque tinha um apartamento lá, bonitinho apartamento, perto da linha de trem, na fronteira ali com Santos. Eu tenho memórias muito bacanas de Santos. Volta e meia a gente vai lá, eu levo a Dani porque ela tem muita saudade da biquinha. Eu levo as crianças para ver também o aquário. O centro histórico de Santos é uma preciosidade que as pessoas não têm dimensão. Ali começou o Brasil e você ainda tem os casarões ali é uma riqueza histórica muito grande. Tinha que ser valorizado. Nos países, você vai para os Estados Unidos, você vai para a Europa, você vai para... Eles valorizam a história. Tem que ter continuamente excursão de criança, mostrando, várias escolas levam, mas você vê que tá meio largado lá, né? O Casarão dos Andrada, né? Que é do José Bonifácio, tá lá, o centrinho histórico, muito bonito, a Bolsa do Café, e tem o bondinho lá, muito bacana. Quem não conhece Santos, vale a pena conhecer. Não é só praia não, viu? A parte histórica é muito bonita. E a cidade de Santos tem uma cultura própria, uma arquitetura própria, muito peculiar, eu gosto muito. O Guarujá teve essa explosão, ele tivesse sido mais organizado, mais controlado, eu acho que hoje em dia seria um destino turístico mundial, uma coisa, era lindíssima, as praias eram lindíssimas, ainda são bonitas, né? Mas perto do que era incrível, a 80 e poucos quilômetros de São Paulo. Aí você escolhe, posso te contar para o sul do litoral. Meu avô Orlando, ele tinha uma casinha
lá na Praia Grande, mas na época que não tinha nada, também era mato, que ia pela praia. Mas isso minha mãe quando era pequena contando, né? Que punha o carro na areia e via na Praia Grande, na areia até a casa que o meu avô tinha lá. Aí descendo você tem todo o litoral sul, Peruíbe. Eu conheço, eu gosto muito também na parte sul do litoral. Ali Cananéia, Iguape, também a parte histórica de Iguape, de Cananéia, é uma preciosidade, né? São cidade, ali aquele povoamento que ainda está preservado em Cananéia, era onde os piratas, os primeiros portugueses, mestiços, náufragos ficavam lá, né? E Iguape também tem um centrinho histórico lindo, muito bonito. A Ilha Comprida tem tempo que eu não vou, né? As primeiras vezes que eu fui era deserto. Você põe o carro na areia e vai embora da praia, experiência muito bacana. E a última praia ao sul, né, do estado de São Paulo, é Ilha do Cardoso, que eu já fui para lá também, fiquei na Vila de Pescadores lá. Maravilhosa, preservado, parece que você está num lugar intocado. Isso aqui no estado de São Paulo, ninguém conhece, mata, floresta. Ali na Zona Sul tem também Pariquera Sul, né, chegando de Canané, porque você pode ir pelo litoral, não dá, você tem que entrar, pega a BR-116, depois desce. Chegando tem Pariquera Sul, né, antes de Iguape, Canané, porque tem a bifurcação. E para a parte norte do litoral também conheço. Você saindo ali do Guarujá, indo para o norte, porque o Guarujá era uma ilha, Santos ficava protegido, né, que tem a Bahia, você entrava com os navios e tem um canal que vai dar em Bertioga. Esse canal era protegido por um forte que está lá, histórico. Você vai ver a história que está lá. Então, tinha um alemão que foi contratado pelos portugueses para proteger aquela entrada com canhão. Ele foi capturado. Me fugiu o nome, é o Hans, esqueci o nome dele. E ele conta como foi, os índios queriam comer ele, devorar, a interação com os índios, que ele conseguiu passar a conversa nos índios, que eles iam ficar doentes. É muito legal, ele escreveu depois como foi a experiência. Chegou um francês lá, porque essa área toda era disputada, né, entre os Tupinambás e Tupiniquins, aonde nós Tupiniquins, nós somos os descendentes dos Tupiniquins, né? Os portugueses chegaram, Santos e tal, aquela área Tupiniquim brigava com os Tupinambás, e os franceses que ficavam, né, os Tupinambás mais para cima do litoral, a divisão, ficavam brigando, tinha guerras de canoas, e eles, quando iam atacar Santos, que era dos Tupiniquins, eles entravam pelo canal em Bertioga e subiam até Santos pelos canais para atacar. Por isso que ali tem o forte, para proteger aquela entrada. Daí você começa a Bertioga, depois vem a Riviera de São Lourenço, e depois você sobe lá, né? Tem São Sebastião, Ubatuba, Caraguatatuba, até chegar à última praia do estado, que é Pissinguaba. Conheço tudo. Ilhabela, as praias todas, de moleque eu ia de ônibus, de mochila, e depois mais, quando eu fiquei jovem, ia de carro, namorando com a Dani, a gente parava, Pousada, todos os cantos. E foi tendo a mudança, né? Antigamente eram vilas de pescadores, você tinha, por exemplo, a Barra do Céu, uma vila de pescador linda, linda, linda. E foi tendo a urbanização. Eu olhava e falava, Dani, pô, se eu fosse duro, morasse aí na periferia de São Paulo, mudar pra cá, monta uma casinha aqui, monta um barraco aqui, é melhor do que ficar lá na... Dito feito, né? Começou a ter uma urbanização descontrolada, e eu acho que é isso que tem que ser combatido. Porque você pega países que têm a mesma riqueza do Brasil, a mesma renda, e não tem favela. Não é que a favela, essa loucura que aconteceu porque a gente não tem recurso. Você não vai ter casa luxuosa para todo mundo, mas dá para fazer uma coisa urbanizada, bairro urbanizado, onde todo mundo consegue ter o conforto mínimo para viver. Você pega a Turquia, por exemplo, não é mais rica que o Brasil. Sempre teve uma renda per capita parecendo, não vê isso. A quantidade de favela que tem aqui no Brasil. Então eu acho que é um pouco isso. Essa falta de controle, essa sanha, corrupção, sempre, né, uma chaga, essa corrupção no Brasil, impediu que a gente tivesse, mesmo com essa renda per capita que a gente tem,
uma vida melhor para todo mundo, porque assim, o que acaba acontecendo? O pessoal que fica bilionário acaba querendo se isolar, não quer conviver, e aí corta o laço e toca a ficha. Então o Guarujá é bem um exemplo disso, né? Você pega no Guarujá, quando teve essa urbanização, começou a ter muita violência, muito assalto, e o pessoal acabou fazendo o quê? Uns condomínios fechados, são umas praiazinhas mais ao norte, já quase na fronteira com Bertioga, que eles fecharam os condomínios, eles ficam lá, como se fossem castelados, né? Tem a prainha deles, chega de helicóptero, chega de carro blindado, passa, vai embora, não quer ter o contato, e isso não dá qualidade de vida, não dá conforto. Primeiro que muitos deles lá não mereciam ter o patrimônio que eles têm, né? Muita gente lá conseguiu dinheiro de uma forma escusa. Essa é a primeira coisa. A segunda, assim, como existe um pecado inicial, a gente nunca consegue se livrar. Deixa eu pagar o pedágio. A gente nunca consegue se livrar dessa dinâmica ruim. Eu acho que a gente precisava acabar com isso aí. Como é que a gente acaba? Eu acho que liquidando a fatura da corrupção. Esqueci de falar, depois dessas praias aí todas fechadas de rico, São Pedro, Iporanga, tem uma última prainha que é encantadora, Praia Branca. A última vez que eu vi ainda era uma vilinha, já tinha algum turismo, você não chega lá de carro, tem que ir andando. Você tem uma trilha, tá muito bacana essa trilha, eu recomendo, muito bacana. Então, e o caminho já era uma aventura, né? Porque antigamente, para chegar lá, eu nunca fui de trem pro litoral, mas o ônibus ou carro. E antigamente o ônibus, ele na subida era difícil, a tecnologia, os carros deixavam volta e meia na mão, você tinha que sempre ficar olhando na subida se o carro estava esquentando, não estava esquentando, e na descida cuidado pro freio, né? Que tinha freio a tambor. Você pisava, travava. Você tinha duas estradas, que era imigrante só uma mão, não tinha duas. Agora tem as duas mãos. E a Anchieta, que era a principal. Tinha a estrada velha, mas essa eu não me lembro de ter pego a estrada velha. E era isso. Daí depois, quando construíram a segunda pista da Imigrantes, aí melhorou bastante. E próprios trechos ali que foram melhorando ao longo do tempo. O problema é que também, né, não aumentou de acordo com o crescimento da população que a gente precisava ter. Então você vai para outros países, você não vê a quantidade. Tem trânsito em Nova York, lógico que tem. Tem trânsito em Istambul, lógico que tem. Mas não na quantidade que tem aqui. Isso aqui foi, de novo, falta de planejamento nos últimos 40 anos. Gozado, né? 82 foi o Montoro, né? O avô dos tucanos que ganhou, né? Tá desde 82 na mão desse pessoal. Não teve mudança. É o mesmo time que tá aí. E é isso. Depois as outras estradas eu conheço também. Peguei a Mogi, Bertioga, uma estrada linda que tem. Linda, passa por uma cachoeira gigantesca. Eu fui muitas vezes para Mogi, inclusive a trabalho, né? Porque lá tinha Valmete e eu tinha que resolver volta e meia, ainda fazer trabalho de boy, e levar, resolver pepino. Eu ia semanalmente na Valmete, lá, até a Valmete em Mogi. Mas você chegava pela trabalhadores, né, que ficam mudando. Eles não constroem estrada, então eles ficam mudando o nome das estradas para homenagear e fazer, pô, você não podia mudar o nome da estrada. A hora que você saiu a estrada, você não tem que ficar trocando. Mas você tinha trabalhadores, né, você seguia, pegava a Mogi, na entrada de Mogi era uma rotatória. Uma vez eu lembro, a primeira vez que eu fui pra Valmete, eu tava com pressa, precisava de informação, tinha um bêbado naquela rotatória, eu não sabia chegar na Valmete, não tinha celular, não tinha nada. Baixei o vidro, perguntei, você sabe onde é a Valmete? Ele falou, eu moro do lado. Tava chovendo, ele tava na chuva. Parado, no meio na rotatória, moro do lado. Eu falei, entra aí, eu te levo lá em casa. Vamos lá.
Bons tempos.